Olá! Hoje a nossa missão é basicamente decifrar o mundo dos dados. E para isso, a gente vai usar três ferramentas que são essenciais. Vamos nos transformar em verdadeiros detetives de dados e desvendar os segredos que os números escondem. É só parar para pensar, a gente está cercado por dados o tempo todo, né? De notas de prova a tempos de viagem, a informação está literalmente em toda parte. O grande desafio, o nosso mistério de hoje é o seguinte: como a gente pega um monte de números e encontra um valor único que consiga representar a história toda de um jeito justo? Então, a resposta para esse mistério está no que os estatísticos chamam de medidas de tendência central. Eu sei, é um nome meio técnico para uma ideia bem simples. Encontrar o centro, ou o valor mais típico, de um conjunto de dados. E aqui estão as nossas três ferramentas principais: a média, a mediana e a moda. Cada uma delas vai dar para a gente uma perspectiva diferente desse tal centro dos dados. Então, vamos abrir essa maleta e analisar uma por uma para entender direitinho quando e por que usar cada uma delas. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Começando pela ferramenta mais famosa de todas, a média. É aquilo que a maioria das pessoas já pensa logo de cara quando ouve a palavra média no dia a dia. A definição, olha, é bem direta. A gente soma tudo e depois divide pela quantidade de itens que foram somados. É basicamente um cálculo de equilíbrio, onde cada valorzinho ali contribui para o resultado final. Para ver isso funcionando na prática, vamos usar um exemplo. Imagina só, aqui a gente tem o tempo que uma pessoa levou para ir de casa para o trabalho durante 6 dias. Dá para ver que os tempos variam um pouquinho a cada dia, né? O processo é bem simples. Primeiro a gente soma todos os minutos. O total deu 165. Depois, como temos os dados de 6 dias, a gente divide esse total por 6. E tá aí o resultado. O tempo médio de deslocamento foi de 28,57 minutos. Então, se alguém perguntasse, quanto tempo essa pessoa geralmente leva para chegar ao trabalho? Uns 28 minutos e meio seria a resposta mais equilibrada levando em conta todos os dias. Certo, agora vamos para um desafio um pouquinho maior. Porque, nem sempre a gente tem números individuais bonitinhos. Às vezes, os dados vêm em faixas, em intervalos, como nessa tabela de preços de aluguel. Como é que se calcula a média num caso desses? Bom, a solução aqui é um truque bem inteligente. Como a gente não sabe o valor exato de cada aluguel, a gente usa o ponto médio de cada faixa como uma estimativa, sabe? Para a faixa de 0 a R$ 200, por exemplo, a gente chuta 100. Daí é só multiplicar esse ponto médio pelo número de casas daquela faixa e lá no final, somar tudo. Depois de somar esses produtos e dividir pelo número total de casas, que são 120, a gente chega ao valor médio do aluguel, R$ 335. A média é uma ferramenta ótima, mas ela tem uma fraqueza. Ela é super sensível a valores muito extremos. E para casos assim, a gente precisa de outra ferramenta da nossa maleta. Então vamos para a nossa segunda ferramenta, a mediana. Se a média busca o equilíbrio dos valores, a mediana busca a posição central, o meio exato. E ela é especialmente útil para a gente não se deixar enganar por esses valores extremos. A regra de ouro da mediana é a seguinte: primeiro de tudo, sempre ordene os dados do menor para o maior. Depois de organizar tudo, a mediana é simplesmente o valor que está ali, cravado no meio. Olha só para esse conjunto de números. Eles estão uma bagunça, completamente desorganizados. Tentar achar o meio aqui seria um tiro no escuro. Agora sim, com tudo em ordem, a coisa fica clara. Com 9 valores, o quinto valor, esse que está destacado aí no centro, é o ponto médio exato. Tem 4 valores antes e 4 depois dele. Portanto, a mediana é 8. Simples assim. Boa pergunta. Quando a gente tem um número par de dados, não existe um único valor central. A solução? A gente pega os dois do meio, soma e divide por 2. Ou seja, a gente calcula a média dos dois valores centrais. Moleza. Bom, a gente já viu que a média busca o equilíbrio e a mediana busca a posição. Mas e se a nossa investigação precisar descobrir qual é o valor mais comum, o mais frequente? Para isso, a gente usa a nossa terceira ferramenta, a moda. A ideia aqui é bem simples: identificar qual valor se repete mais vezes. É a medida mais direta das três, focada puramente na frequência. Dá para pensar nela como o item mais popular da lista. Dando uma olhada nesse conjunto de dados que a gente já viu antes, tem algum valor aí que aparece mais do que os outros? Observem com atenção. É isso mesmo, é uma pegadinha. Nesse conjunto, cada número aparece uma única vez. Portanto, não tem moda. E isso até tem um nome, sabia? A gente chama de um conjunto amodal. E o contrário também pode acontecer, claro.
Nesse exemplo aqui, tanto o número 2 quanto o número 5 aparecem 3 vezes, que é a frequência máxima. Como a gente tem duas modas, chamamos esse conjunto de bimodal. Certo. Agora que a gente já conhece as ferramentas, vem a parte mais crucial para um detetive de dados, saber qual delas usar para contar a história do jeito certo. Porque, olha, a escolha faz toda a diferença. Para entender isso, vamos pensar nesse cenário clássico. Imagina um grupo de 10 pessoas num bar, todas com uma renda parecida. De repente, um bilionário entra no bar. A renda média do pessoal ali dentro dispara para um número absurdo. Mas será que a situação financeira das outras 10 pessoas mudou alguma coisa? Claro que não. Isso mostra como a média pode ser enganosa por causa desses valores extremos, os tais outliers. E é isso que nos leva à questão principal do nosso mistério. Se a média contou uma história meio distorcida, será que a mediana, que simplesmente aponta para a pessoa do meio, daria para a gente uma imagem mais fiel da realidade? A resposta para essa pergunta é o grande segredo de um bom detetive de dados. Saber que escolher a ferramenta certa não é só sobre matemática, é sobre contar a história correta.